thank you for everybody who is joining us from Muito around the obrigada a world todos for que this participam conosco very important ao redor do mundo nessa reunião de oração muito importante. 93rd day of Esse é o intercession. dia 93 de intercessão, se eu contei da maneira certa, desde que nós começamos essa corrente de oração, essa iniciativa. E, claro, é o dia 93 de Israel estando num conflito, estando em guerra com Israel e com Hamas, desculpa, e provavelmente muito em breve também com o Hezbollah. Eles estão lutando agora uma guerra e um conflito em 7 frentes diferentes. Nessa manhã nós tivemos a nosso momento de devocional com a nossa equipe e uma mensagem, eu trouxe uma mensagem, eu disse para eles, desde o dia 1 da guerra também Israel está em guerra, isso significa que nós na ICEG, a nossa sede em Jerusalém, também é um gabinete de guerra, não de maneira física, nós não lidamos com armas ou qualquer tipo de guerra física, mas nós somos chamados para a batalha do Senhor, para lutar contra os principados espirituais. E ontem eu tive uma conversa incrível tivemos uma conversa com a irmã do Líbano, e mesmo ali do Líbano eles sentem o componente espiritual dessa guerra que está aqui guiando este conflito, e de maneira sobrenatural ela compartilha, nós somos uma nação de milhões de pessoas e o Hezbollah é apenas uma pequena minoria de menos de 100 mil soldados, mas toda a nação está como num estado de medo, e não é por causa das armas nem dos seus mísseis, mas é por causa dessa opressão demoníaca que está sobre essa nação, e é por isso que nós estamos orando para orar, estamos aqui nessa reunião para orar pelo Líbano, para orar por Israel, e para que para que o Amaleque, que essa serpente seja atingida em oração e derrotada em oração. E nós olhamos para a passagem de 1 Timóteo 2, ele é um discípulo de Paulo e um líder também. Então, 1 Timóteo 2, verso 1. Em primeiro lugar, então, aconselho que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graças por todos os seres humanos, incluindo-se reis e todas as pessoas em postos de proeminência, para que tudo que possamos viver de forma tranquila e pacífica, sendo piedosos e corretos em tudo. Isso é o que Deus, nosso libertador, considera bom. Isso tem sua aprovação. Ele deseja que toda a humanidade seja libertada e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E Paulo faz uma afirmação muito clara que ele está falando agora, e essa é a prioridade absoluta. Em primeiro lugar, o que quer que eu tenha dito antes, em primeiro lugar, vocês precisam orar, vocês precisam ter um estilo de vida de oração, de súplica, de intercessão e de ação de graças. E nós olhamos aqui essas diferentes palavras que estão aqui, súplicas ou petições, que é basicamente as nossas necessidades humanas, que nós somos encorajados pela palavra do Senhor a trazer a Ele. E eu me lembro, o pastor Stephen Mirpuri, que mencionou Filipenses capítulo 4, que nos lembrou que a palavra de Deus diz, não fiquem ansiosos, mas em todas as coisas tragam essas questões para o Senhor em oração. E é uma afirmação muito poderosa, não se sinta ansioso por nada, traga tudo diante do Senhor. Isso significa que não há nada excluído, não há nada que é muito pequeno para ser levado ao Senhor em oração, e nada muito grande que
que também não possa ser levado ao Senhor. O Senhor quer ouvir as nossas orações e não fique com vergonha. Isso é algo que nós precisamos tirar da nossa mente. Nós às vezes estamos importunando o Senhor ou atrapalhando com as nossas petições, mas não. Ele está sentado no céu e pensa, aqui de novo tenho Jürgen Bühler está orando de novo. Não, ao contrário. Aqui ele ouve a minha oração no céu. Aqui está o Jürgen Bühler, que bom. Porque ele não está vindo aqui orar e receber as bênçãos que eu tenho para ele. Então, o Senhor ouve toda a nossa necessidade. A segunda palavra que é usada aqui é oração. Isso eu preciso ler porque eu não sou um estudioso grego, mas a segunda palavra que é usada para oração aqui é brosuke, mas é uma palavra regular que foi traduzida em toda a Bíblia como oração. E o hebraico também, lehit palel, que você se prostra, que você ora por um avanço, e nós dissemos ontem, isso precisa ser algo que precisa ser parte da nossa rotina diária. Vou te lembrar que Daniel, um grande homem de Deus, ele nunca estava muito ocupado para orar. Ele era o primeiro-ministro de um império global e eu quero te sugerir que ser o primeiro-ministro do número 1, do império número 1 do mundo. Ele estava provavelmente muito mais ocupado do que qualquer um de nós. Ele tinha mais na sua agenda reuniões com políticos, com pessoas importantes. Ele tinha que tomar cuidado das questões de toda a nação, mas ele ainda tirava 3 vezes ao dia para orar. Isso significa que estes grandes homens de Deus percebiam o quanto eles precisavam de oração, e nós precisamos perceber isso também. Não tenho mais a adicionar, porque o Malcolm já nos deu uma exposição excelente na última semana, na palavra intercessão. Mas intercessão é um tipo muito único de oração, que você não ora mais pelas suas necessidades, pelos seus problemas, pelas suas questões, mas você começa a orar por outras pessoas. Você se preocupa agora por questões que não são suas, mas você começa a se preocupar por questões talvez do seu vizinho, do seu pastor, da sua igreja, ou até mesmo da sua nação. Enquanto nós lidamos com essa reunião, com essa intercessão, nós estamos intercedendo não apenas pela nação de Israel, mas por toda a região do Oriente Médio. E não apenas isso, essa intercessão é um conflito cósmico, digamos. Nós falamos sobre isso em Apocalipse 12. Nós estamos lidando com este dragão, com essa serpente que acusa os irmãos, esse espírito que está por trás do antissemitismo. E a Bíblia diz, e nos dá muitos exemplos de intercessão. O primeiro intercessor, nós precisamos voltar ali para a mesma pessoa que falamos ontem, falamos a respeito sobre Abraão, e Deus falou ao rei Abimeleque, vá a Abraão e ele orará por você. E é a primeira vez que essa palavra é usada na Bíblia, e Abraão também é o primeiro que nós temos na Bíblia que intercedeu por uma outra pessoa, mas também por toda uma comunidade, por uma cidade chamada Sodoma, ou uma cidade dupla, digamos, Sodoma e Gomorra. E se você for para Gênesis 18, você vê o que a intercessão realmente é, porque essa palavra grega, teikis, que está sendo usada para intercessão, também pode ser traduzida em alguns casos como um diálogo com alguém. E é exatamente o que Abraão fez aqui.
quando Deus falou com Deus sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. E em Gênesis 18, nós lemos sobre a história de Abraão no verso 25 em diante. E desculpa, acho que ele falou o verso errado, mas ele estava ali. Você toma seu posicionamento diante do Senhor até que você vê a resposta. Ele tomou o seu posicionamento diante do Senhor. Então ele começou a falar com o Senhor, verso 23. Tu realmente destruirás o justo com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade, destruirás completamente o local e não o perdoarás por causa dos 50 justos que se encontram ali? Longe de ti fazeres isso, matares os justos com os ímpios, de modo... então ele diz algo muito importante, de modo que o justo... não deve o juiz de toda a terra fazer o que é justo? Então, se você ouvir essa conversa que Abraão teve com o Senhor, em hebraico você pode dizer que é uma chutzpah, falar com Deus, você está realmente certo que você quer fazer isso? O Senhor, né, está realmente certo que quer fazer isso? Não está de acordo com o que eu conheço do Senhor. Eu te conheço como um Deus justo e misericordioso. E pensa, se há 50 pessoas naquela cidade, você não deve poupar, o Senhor não deve poupar os justos, mas quando nós encontramos em pessoas que estão envolvidas em intercessão, elas estão falando com o Senhor, elas estão num diálogo com o Senhor. E quando você fala com o Senhor, você o lembra das promessas que Ele te deu para uma certa situação. E talvez você até fique surpreso que Ele te responderá. E esse foi o primeiro exemplo que nós vemos um homem intercedendo por uma cidade. Essa intercessão, de certa forma, foi ouvida por Deus. E é claro que nós sabemos que a cidade foi destruída, mas ele diminuiu o número de justos para 10 pessoas. Se tiver 10 pessoas naquela cidade, o Senhor pouparia a cidade, mas Deus não encontrou 10 justos ali, ele destruiu a cidade. Mas Moisés, em Êxodo 32, Moisés também aqui está intercedendo e falando com o Senhor, e Deus estava falando que por causa de Israel ter adorado o bezerro de ouro, eu vou eliminar Israel, e Moisés e vou começar um novo povo. E quantos de nós não ficaríamos felizes sobre essa incrível oferta do Senhor? Ele quer tirar este povo e fazer de Moisés, dos seus descendentes, o novo povo de Israel. Mas Moisés disse, Deus, o Senhor não pode fazer isso. O Senhor fez uma promessa para o seu povo, e ele diz, não é sobre mim, mas é sobre o seu nome. Pensa sobre o que os egípcios farão. Eles verão, o Senhor prometeu libertar este povo e o trouxe para o deserto para destruí-los. O Senhor precisa honrar a sua palavra, o seu caráter. Por favor, tenha misericórdia do seu povo. Ele faz essa afirmação incrível. Então, me tire do seu livro, mas salve o seu povo pelo bem do seu nome. E é uma expressão muito poderosa de oração. Ele estava disposto a colocar a sua vida, a sacrificar a sua vida. Nós temos outras passagens de intercessão, mas eu quero falar de duas passagens que eu acho que o Malcolm até mencionou para nós nessa última devocional, no livro de Ezequiel. Ezequiel 22. E Ezequiel 22, 30.
Nos versos anteriores, Deus traria julgamento para o povo de Israel. E agora, 22:30. Eu procurei entre eles por um homem que pudesse construir uma barricada ou que se pusesse na brecha para se pôr diante de mim a favor dessa terra, de maneira que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. E é uma afirmação catastrófica que o Senhor faz. Eu até teria misericórdia do povo de Israel se tivesse um grupo de intercessores que oram por Israel. Se apenas um homem estivesse ali intercedendo, eu mudaria de ideia, mas eu não encontrei ninguém. Portanto, por isso derramarei minha fúria sobre eles. Então, Joshua, você estava muito certo, os números estão agora já 1.100 pessoas intercedendo aqui. E o Senhor tem um homem, não apenas um homem, não apenas as pessoas que você vê na tela, mas nós temos mais de 1.000 pessoas todos os dias intercedendo e orando por Israel. E é por isso que eu estou muito confiante do futuro de Israel, porque há intercessores ao redor do mundo que estão apoiando Israel. E este é o princípio de intercessão. Nós estamos, de certa forma, enquanto oramos por Israel, construindo uma muralha de defesa ao redor de Israel. E enquanto nós oramos, enquanto intercedemos, nós estamos construindo essa muralha que é muito mais forte do que qualquer ser humano poderia construir ao redor da nação de Israel. E é isso que essa reunião de oração significa. Nós estamos nos colocando na brecha. Eu estava ali em Kfar alguns dias depois do ataque, e foi um daqueles um dos pontos onde tinha uma brecha na cerca, e eu vi com os meus próprios olhos onde as pessoas empurraram a cerca e não havia ninguém ali que estava naquela brecha empurrando o inimigo de volta. E esse é o nosso chamado hoje nessa reunião de oração. Enquanto o Hamas continua a lutar contra Israel, enquanto o Hezbollah continua a lutar contra Israel, para o povo de Deus ao redor do mundo se levantar e se colocar na brecha e dizer: até aqui, não mais adiante, você para aqui, tire a sua mão do povo de Deus. E este é o chamado de intercessão dos intercessores. Eu quero trazer a sua atenção para mais um grande intercessor na Bíblia, e essa é a pessoa de Jesus. A Bíblia diz em 3 diferentes ocasiões no Novo Testamento, e a maioria das passagens que nós lemos sobre intercessão no Novo Testamento são passagens onde Jesus está intercedendo por mim e por você. Mesmo agora, enquanto estamos nessa reunião de oração, Ele conhece as suas necessidades e as suas questões. E eu creio que Jesus está olhando aqui para essa reunião e vendo pessoas de tantas nações que eu vejo Mônica da Itália, eu vejo Catherine, também conhecida como Kate, não sei de onde você está vindo, eu vejo Aaron, e eu vejo aqui onde, qualquer que seja o seu nome, o Senhor também te vê. Enquanto eles estão aqui intercedendo por Israel, e o Senhor está intercedendo por você, Ele sabe as suas questões financeiras, as suas questões físicas, Ele sabe as questões que você tem com a sua família, e Ele está intercedendo agora com o Pai, enquanto você intercede pela nação de Israel. Romanos 8, 26 e 27 diz: enquanto oramos no Espírito, nós às vezes não sabemos como orar, mas o Espírito de Deus intercede através de nós. Joshua falou isso: Senhor, interceda através de nós, o Espírito Santo interceda através de nós.
E em Romanos 8, verso 34, diz que Cristo intercedeu por nós, intercede por nós, e em Hebreus também diz Jesus Cristo, ele é o nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote, ele intercede por nós perante o trono de Deus. E eu quero citar uma das minhas frases favoritas de Charles Spurgeon. É uma passagem que fala sobre Jesus sendo o nosso sumo sacerdote. Ele fala sobre como o sumo sacerdote entra diariamente na presença do Senhor e coloca o seu incenso ali diante do Senhor. E ele escreve, em todo o incenso, o sumo sacerdote que é Jesus, que ele coloca ali, não há um grão ali para si mesmo. Então, Jesus agora, ele não está orando por si mesmo, orando pelas suas questões. Ele ora e intercede por mim e por você. E este é o nosso chamado hoje, que nós esqueçamos das nossas necessidades, das nossas questões, e nós digamos, Pai, queremos tirar essas próximas 2 horas para nos posicionarmos em favor da nação de Israel, para os soldados no campo da batalha, para aqueles os reféns que ainda estão nos túneis, que o Senhor tenha misericórdia deles. E enquanto fizermos isso, o Senhor cuidará das nossas questões. E intercessão é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer. Eu estou aqui hoje por causa de intercessão. Há 100 anos atrás, uma senhora numa pequena cidade da Alemanha, isso nos anos 20, 100 anos atrás, eu nem conheço o seu nome, mas ela era parte da igreja luterana, e ela, meu tio me contou que ela orava diariamente, Pai, entra ali na família Bühler, que eles possam encontrar o Senhor Jesus, e ela orou por muitos anos, e um dia o Senhor ouviu essa intercessão, e encontrou a minha avó ali, e mais tarde o meu avô foi salvo. E através da intercessão dessa senhora, 2 filhos da minha avó se tornaram pastores. E os seus netos hoje também servem no campo missionário da África e muitos outros países do mundo. E Deus ouviu essa intercessão, e eu quero encorajar você, não pare de interceder por Israel, mas continue confiando em Deus por um milagre aqui em Israel, para os reféns, para os soldados. E eu sei que Deus ouvirá as nossas orações.